Você já ouviu falar sobre os lugares fascinantes onde o ser humano não pode colocar lá os seus pés? Então, hoje nesse vídeo iremos falar um pouco sobre isso. Escolhemos 4 lugares onde o ser humano não pode nem colocar os pés ou planejar de viajar para lá. Então, seja bem-vindo ao nosso vídeo. No mundo atual é difícil de imaginar um lugar que não podemos visitar, né? Não tenha sido insanamente fotografado, compartilhado e marcado nas redes sociais. Mas ainda há alguns poucos lugares que permanecem intocados pelos turistas do mundo todo. Embora a maioria dos ricões do planeta receba visitantes, há alguns que são fechados ao público. E não estamos falando de países, mas sim de lugares bem peculiares. Muitas vezes por razões de seguranças, legais, científicas e extremamente proibido por lá os seus pezinhos. Então, o Amun irá começar com o primeiro. O cofre do fim do mundo. Em uma ilha remota chamada Spitsbergen, no arquipélago de Ártico de Svalbard, na Noruega, uma montanha de arenito abriga 120 metros em seu interior um lugar apocalíptico, o maior depósito de sementes do mundo, a cerca de 1.300 km do Polo Norte e 130 metros acima do nível do mar, o expresso Permafrost. A camada de gelo permanentemente congelada que circunda o cofre ajuda a preservar as centenas de milhares de amostras de sementes armazenadas no interior. O local também é ideal para a tarefa devido à falta de atividade sísmica. No entanto, embora as sementes tenham sido armazenadas com maior segurança possível desde que o bunker foi inaugurado em 2008. Não há uma maneira humana de verificar isso. O cofre está fortemente protegido a 7 chaves, o que garante as sementes que ele contém passam a sobreviver por milhares e milhares de anos, se necessário. No entanto, nos últimos anos, alguns cientistas levantaram preocupações em relação ao aumento das temperaturas que causa o degelo do permafrost. Em 2020, os pesquisadores locais documentaram o verão mais quente que já registrado em Svalbard. Vimos um derretimento sem precedentes da geleira e de degelo do permafrost, disse à BBC o cientista Kim Holmen do Instituto Polar Norueguês. Este bunker de sementes pode ser vital para conservas, no entanto, de um grande desastre global, uma reserva de cultivo que garanta a restauração de espécies e que não falte alimento para nós seres humanos. Cada país guarda suas próprias sementes vitais para a produção de alimentos, mas o Banco Mundial de Semente de Svalbard é uma espécie de respaldo global. Segundo lugar, temos a Ilha da Queimada Grande, que é uma ilha com cobras venenosas. E já falamos sobre ela aqui no nosso canal. Se você quiser, depois está o link aí embaixo para você assistir o vídeo sobre a Ilha da Queimada Grande. Também conhecida como uma pequena ilha rochosa, selvagem, sem praias e difícil acesso. Fica localizada a 35 km do litoral do Grande São Paulo. A ilha foi descoberta em 1532 pela expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. No entanto, a história da Ilha da Cobra é muito mais antiga. Foi formada no final da última era glacial, há cerca de 11.000 anos atrás, quando o nível do mar subiu, separando o morro que fazia parte de uma serra do mar do continente e transformou em uma pequena ilha. Ela tem chamado a atenção nos últimos 5 séculos por uma característica interessante que tem naquele local.
é habitada quase exclusivamente por cobras. Estima-se que possa haver entre 1 e 5 serpentes por metro quadrado. Imagina, a cada passo que você der, existe pelo menos 5 cobras. Para quem odeia e tem pavor de cobras, seria um pesadelo ou o próprio inferno naquele local. E a segunda maior concentração de cobras por área no mundo, cerca de 45 por hectares, equivalente aproximadamente ao tamanho de um campo de futebol, sendo superada apenas pela ilha de Shandong, na China. Na ilha, uma espécie de cobra altamente venenosa se diferenciou de seus parentes terrestres e se transformou na jararaca ilhoa. É uma das maiores referências daquela ilha. Ela é uma espécie de víbora endêmica da Camada Grande. É tão mortal que uma única picada é o suficiente para evitar que as aves que se alimentam voltem a voar. Como a fauna da ilha é muito escassa, não existem roedores nem outros mamíferos. Os adultos da espécie se alimentam de aves migratórias, explicou também na BBC News Brasil os pesquisadores e especialistas em animais desse tipo. Edad Júnior, da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista, foi um dos comentaristas sobre esse assunto. Ok, mas os filhotes comem pequenos lagartos, anfíbios e artrópodes, como as lacraias, por exemplo, naquele local para sobreviverem e crescer e chegar na vida adulta e começar a consumir animais maiores. Agora, o governo brasileiro proibiu qualquer tipo de pessoa de pisar na ilha como medida de precaução. A única exceção a essa regra são alguns pesquisadores que vá para visitá-la devem estar sempre acompanhados por um médico e seguir protocolos rígidos. De qualquer forma, essa ilha remota de 43 hectares no litoral de São Paulo não parece um destino de férias para os grandes visitantes do mundo. Let's go! A caverna francesa que contém obras de arte valiosíssimas. 4 adolescentes em busca de um cachorro que havia desaparecido por um buraco na terra descobriram esta maravilhosa caverna no sul da França em 1940. No mais surpreendente dos casos, o cachorro os levou a uma caverna coberta de pinturas nas paredes, representando animais como cavalo e cervos, com cerca de 17 mil anos e um exemplos mais bem preservados de arte pré-histórica já descoberto, com cerca de 600 pinturas e 1000 gravuras ao todo. Quando a descoberta foi feita, a Segunda Guerra Mundial estava em seus primórdios. 8 anos depois, a caverna de Lascaux foi aberta ao público curioso que queria ver de perto a obra de seus ancestrais. Em 1963, as visitas ao público foram suspensas. Havia brotado mofo nas paredes da caverna, ameaçando a preservação da obra de arte, que resistia em condições herméticas antes mesmo de sua descoberta. Quase 60 anos depois, a caverna ainda está em grande parte fora do alcance do público, embora uma réplica tenha sido construída nas proximidades para os turistas visitarem. Agora, por último, em quarto, temos o umbigo do mundo, o famoso Uluru. Antes conhecido como Ellsworth, foi uma atração turística por muitos anos, mas recentemente foi adicionada à lista de lugares que o público não pode visitar ou pensar de pular seus pezinhos. Também chamada de umbigo do mundo, é um dos maiores monolitos do planeta. Anteriormente, os visitantes podiam tentar a escalada de 348 metros até o cume, embora isso signifique enfrentar calor extremo com temperaturas em torno de 47 graus no verão. As subidas daquele local são muito íngremes
até o topo. Também podia causar dificuldades e se tornava perigoso na hora de subir. Mas para muitos, a beleza do lugar compensa o risco da morte. Uluru é um local sagrado para os aborígenes Anangun, povos que viviam naquela altura, os guardiões daquela rocha. E eles queriam que os visitantes parassem de escalar por respeito às suas tradições antigas, sua cultura. Esse desejo foi respaldado por unanimidade por uma petição ao Conselho do Parque Nacional de Uluru Kata, que tomou a decisão de impedir que as pessoas pisassem no Uluru em 2017. E assim também causou menos risco às pessoas que visitavam o local. 25 de outubro de 2019 foi o último dia em que as pessoas foram autorizadas a escalar aquela rocha, antes da proibição entrar mesmo em vigor e rígida. Na cultura Anangun, Uluru é uma evidência de que os seres celestiais chegaram à Terra quando ainda não tinha forma nem vida. Eles viajaram por ela, criando espécies, formas vivas como o Uluru ao longo do caminho. Mas olhem bem, os visitantes ainda podem visitar o Parque Nacional Uluru Kata, mas a rocha sagrada só pode ser observada de longe. Nunca poderão pisá-la e muito menos fazer um tipo de escalada em respeito à cultura dos povos antigos que habitavam aquele local. Então, pessoal, gostaram desse vídeo de coisas misteriosas e interessantes que tem pelo mundo? Você quer que a gente fale mais sobre esses assuntos interessantes sobre o nosso querido mundo? Como na Terra, no oceano, a gente podemos falar sobre tudo. Comente aí nos comentários o que vocês querem que a gente fala. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Falou!